Então esse eclipse vai ajudar muito a gente a levar clareza e coragem aos processos que precisam ser encerrados para que a gente possa estar completamente envolvidos com o que a gente quer pra gente daqui pra frente. Oi meus amores, Julie Marie, tô de volta pra gente seguir olhando pro céu semana a semana nesse nosso momento, identificando os trânsitos lunares, ou seja, o movimento que a Lua tá fazendo no céu, que signo que ela tá chegando, em que fase que isso vai acontecer. Dessa forma a gente pode se organizar muito melhor por dentro, usando o céu como esse GPS maravilhoso que ele é, de forma que a gente possa navegar pelas nossas águas da maneira mais eficiente e afetiva possível, né? Sem dúvida nenhuma, quando a Lua, através das lentes da Lua, a gente entende que lidar com o que a gente sente precisa ser de forma afetiva, afetuosa, para com nós mesmos, de modo que a gente não se desgaste nessas oscilações emocionais e que a gente possa se preservar nessas oscilações emocionais e aprender muito com elas, né? E nos tornarmos cada vez um lugar mais gostoso para morar dentro da gente. Bom, peço que você fique até o final do vídeo, porque eu vou ter um anúncio, vou fazer um convite para que vocês se conheçam ainda mais e possam ainda mais, através da astrologia, contribuir com o caminho, com o desenvolvimento, com as buscas. Então fica comigo que no final eu vou te contar como é que você pode fazer isso, e aqui com a nossa escola a gente vai te ajudar. Bom, essa semana de trânsitos lunares é uma semana muito especial, porque a gente vai ter um eclipse, um eclipse de lua nova, um eclipse solar, então. Na verdade, é um monte de coisa interessante pra gente falar sobre esse eclipse. Primeiro que vai ser de novo uma lua nova no signo de Áries, acho que vocês se lembram, tem vídeo aqui meu contando no dia 21 de março, quando o Sol entrou em Áries e começou o ano novo astrológico, a lua coladinha ali também ingressou e começou a nova lunação. Então já rolou uma lua nova em Áries e agora vai rolar uma segunda. E qual é o que tem de beleza nisso? Eu acho que, se tratando de duas oportunidades de viver uma lua nova em Áries, é uma segunda oportunidade para a gente, né, recuperar as energias, focar nossas energias, direcionar nossas energias, né? Talvez aquilo que não tenha, talvez o nosso ritmo interno não tenha conseguido entender as coisas ou definir o caminho com tanta clareza. Então o céu abre uma oportunidade para a gente mais uma vez se sentir nesse processo de restauração da energia, da vitalidade, da objetividade dos pensamentos, para daqui em diante a gente conseguir traçar as nossas metas de maneira que elas sejam eficientes, justamente porque a gente vai jogar junto com elas. Então talvez agora seja um momento ainda mais favorável, caso não tenha sido possível fazer isso lá na primeira lua nova. Então, sementes que representam o que hoje nós somos, pensamos, queremos e desejamos, elas precisam estar claras para que a gente possa agir assertivamente em relação a elas. E além disso, a gente vai ter um eclipse, então, solar total, não visível aqui no Brasil, mas vai ter o disco solar, vai ser inteiramente ocultado pela Lua, mas a gente não vai conseguir ver daqui, porém essa é a energia do céu. Todo eclipse, quem me acompanha sabe que eu sempre digo isso, aliás aprendi isso com a Cláudia, né, que também é uma grande adoradora de eclipses, e me tornei, porque a gente sabe que o eclipse ele é um momento do céu em que alguma coisa acontece que de fato existe uma catalisação de eventos, ou seja, as coisas que acontecem, os acontecimentos, os investimentos que a gente faz no eclipse, eles têm um processo de realização mesmo muito veloz, né? A gente sabe que o eclipse tem uma duração de atuação de 6 meses, então é muito importante a gente ter essa responsabilidade, esse compromisso com as nossas intenções, porque é um céu de muita sofisticação no que diz respeito a gente assumir um olhar, né, de lince, de tigre, e focar muito nos nossos objetivos, de modo a gente se sentir muito representados pelos nossos caminhos. E o eclipse, ele é um evento meio mágico mesmo, né? A gente precisa, eu vou dar algumas dicas para vocês viverem esse eclipse da melhor maneira possível, na prática, porque é importante, né, que a gente cuide e preserve nossa saúde mental e emocional para lidar com o eclipse. Afinal, eles eram vistos na antiguidade como um evento maléfico, né? Um evento que dava medo, a galera fechava a janela para o eclipse não olhar, porque do nada o dia virava a noite virava dia. Eles contavam a história que era como se o Sol, a Lua fossem engolidos por um dragão. Por isso o nome que os nodos têm é cabeça e cauda do dragão. Os nodos lunares são esses pontos no céu, um ponto no norte, um ponto sul, que quando Sol, Lua e Terra se alinham, seja numa lua cheia, seja numa lua nova, nesses pontos, então a gente tem eclipse. Então, para ter eclipse tem que ser lua nova ou lua cheia, e isso tem que acontecer
na linha dos nodos lunares, ou seja, na conjunção com os nodos lunares. E a ideia é que a gente compreenda a grande oportunidade que vai acontecer agora da gente, lembrando, os próximos eclipses vão ser todos já no eixo de Áries e Libra, mas esse ainda está no eixo de Touro e Escorpião. Então é uma alquimia de um monte de informação importante que, quando a gente traduz ou entende que a alquimia é essa, trata-se de uma alquimia que ainda necessita do nosso investimento, da compreensão da impermanência, dos objetivos ultrapassados, das metas que não nos representam mais e saber abdicar delas, que muitas vezes não é fácil, porque pode existir uma frustração, pode existir, né, um lugar de receio, da dúvida. Olha, né, a Libra na sombra, se a gente tem Sol e Lua em Áries, a gente sabe que a Libra tá ali, galera, olha pra mim. Então talvez até uma dúvida, né, da gente se é isso mesmo, se tá na hora de abandonar uma meta, um objetivo. E isso é muito claro, né, assim, a gente entender que aquilo que a gente acreditava muitas vezes, ou que a gente já está fazendo ou vivendo, ou que a gente ia estar querendo, ou que a gente ia estar investindo, talvez não seja mais o que nesse momento para você cabe, e tá tudo bem, né? Áries, ele é um signo muito autêntico nas verdades dele. Então esse é um período necessário para que a gente se olhe no espelho e entenda o que faz sentido, o que motiva, o que ilumina, o que empodera, né? Então é necessário, sim, ao mesmo tempo, um olhar desapegado, no melhor sentido, no que diz respeito à compreensão de que tentar manter muitas vezes dói mais do que deixar ir, e a nível de Áries, né, tentar manter muitas vezes impede muito mais um crescimento do que deixar ir, porque deixar ir abre espaço para novas compreensões, novas sementes, novas oportunidades, novos jeitos de fazer antigos caminhos, de modo que talvez esse caminho não se encerre, mas o jeito novo que eu faço, o olhar novo que eu tenho, recicla e ressignifica. Então, gente, de maneira assertiva, a modo de Áries, temos um dia 20 de abril, com 29 graus, Sol e Lua se despedindo da temporada ariana. O eclipse acontecendo nesse momento. É especial entender que no último instante de Áries e Lua juntos no céu, isso é eclipsado. Então é aquela coisa da gente, é como se o céu, eu fico até meio emocionada, mas é como se o céu lembrasse da gente que a gente precisa jogar junto com a gente, que nós precisamos ser os nossos maiores aliados, nossos maiores incentivadores, que a gente precisa confiar na gente, que a gente tem que acreditar naquilo que a gente sente, quer, deseja, aquilo que faz sentido para nossa história, aquilo que faz com que a gente queira acordar amanhã e botar a mão na massa para realizar, para conquistar. Só que para esse novo estado de espírito acontecer, a gente precisa ser corajoso também o suficiente para se despedir de antigos objetivos ou antigos meios de chegar nesses objetivos. A gente precisa ser muito nosso amigo nesse momento para que a gente se alie de fato, se una aos nossos propósitos, às nossas intenções. De novo, de maneira corajosa, autêntico, né, que banca, que assume que é isso que quer, que assume que é isso que não quer mais, e tá tudo certo. Lembrando que essa oposição, né, natural, como dizia Dona Emícia, eu tenho uma concentração de energia em Áries, a Terra em trânsito bloqueia a chegada dessa energia concentrada lá na Libra, que está no outro lado do céu, né, em relação a Áries, que é a energia eclipsada. Então, Libra está ali no lugar da gente entender que é muito necessário usar a reflexão, usar a nossa capacidade de ponderar sobre as coisas, de modo que elas nos levem adiante, que seja um processo aprazível, satisfatório, e não uma angústia ou uma ansiedade, né, do receio. Então, é a gente olhar pelos dois lados das circunstâncias e protagonisticamente eleger o lado que nos faz melhor, que nos move, que nos promove, que nos fortalece, que nos faz feliz, que nos faz potentes, né? Isso é eterno? Claro que não. Daqui a pouco a gente pode estar querendo eleger outros meios, formas e objetivos. Nós somos seres cíclicos. Mas para esse céu que tem aquela passada de marcha, né, desculpa, gente, rolou um barulho aqui. Nos nossos foguetes,
a gente precisa definir aquilo que vai com a gente e aquilo que fica. Porque o que vai leva muito adiante. E aquilo que fica teve seu tempo em nós. Certo, meus amores? Aquele presente que eu quero oferecer para vocês aqui, que eu falei no começo, é uma forma muito eficiente de vocês usarem esse olhar assertivo, conquistador, efetivo desse momento desse céu ariano, né, com o eclipse, que vai trazer todo esse entusiasmo pra gente protagonizar as nossas jornadas, as nossas lendas. Esse mapa que a gente oferece na escola é um mapa de trânsitos, é um mapa que vai fazer uma análise dos próximos 12 meses do momento que você fizer a sua encomenda desse mapa, interpretados por Cláudia Lisboa, digitais, de modo que você possa ler no seu tempo, reler, voltar, marcar, desenhar, questionar no sentido de escrever suas frases, interagir com essas análises da Cláudia, que são, né, preciosas demais. E aí você vai entender o que os 12 meses do seu céu, em relação a esse céu, te entregam, te oferecem e te alertam para você aproveitar o seu caminho mais e mais. Certo, meus amores? Beijos em vocês, bom eclipse para todo mundo, que a gente tenha coragem de bancar nossas verdades e que a gente lembre de fazer isso com gentileza aos outros, com diálogo, com comunicação, nada que, enfim, demande, né, desarmonia. Tá tudo certo, a gente tem o nosso direito divino de querer algo e depois de entender que aquele algo já não queremos mais. Agora, a forma de comunicar isso para as pessoas que vão ser impactadas eventualmente com as nossas decisões precisa ser feito com gentileza, com paciência, com diálogo, com compreensão, olhando o outro, respeitando também as energias do outro, as emoções do outro. Desse modo a gente se constrói, se reconstrói, se reprograma, se reafina com a nossa verdade, prezando e zelando pelas pessoas que caminham pertinho da gente. Isso importa demais. Um beijo, meus amores, até a próxima.